Olá, está começando mais um programa Essência comigo, Mara Camargo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos. E no programa de hoje, neste momento, eu quero conversar com você que sente que a sua vida está travada, bloqueada, que você não consegue os resultados esperados, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Pode ter muitas explicações para isso. E claro que eu trouxe uma especialista no assunto. Ela que é psicoterapeuta, a doutora Ana Carolina Achetti. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Mara. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com você hoje. E tenho certeza que com o conhecimento adequado, as pessoas podem encontrar aquilo que realmente está bloqueando e travando a mente delas, né? As travas mentais é algo real que a maioria das pessoas vivem, mas não sabe que vivem. Elas conhecem os sintomas, né? Mas não entendem as causas. E eu estou aqui, né? O meu trabalho é esse, é desvendar junto com a pessoa as causas desse problema, para que assim ela consiga resolver os sintomas, né? E manter uma vida equilibrada. Né? O que eu falo de uma vida equilibrada? É um equilíbrio entre os nossos três corpos, que é corpo, alma e espírito. Então, quando nós encontramos esse equilíbrio, a pessoa ela passa a ter a própria decisão, não mais baseada naquilo que ela viveu, nem naquilo que os outros esperam nela, nem numa ansiedade pelo futuro, mas aquilo que realmente ela quer e faz sentido para ela. Então, esse é meu trabalho e estar aqui hoje podendo trazer um pouco disso para todos que assistem o seu programa, tenho certeza que vai ser fundamental. Eu tenho certeza que sim, doutora. Só de conhecer um pouco sobre o seu trabalho, eu já fiquei nessa curiosidade mesmo, de entender mais, nos aprofundar, porque, de fato, eu tenho certeza que todo mundo ou passa ou já passou em algum momento da sua vida essa situação de sentir que até age, mas parece que as coisas não funcionam da forma como esperado ou realmente sente que falta atitude por algum motivo. Então, eu quero conhecer tudo um pouco mais, mas antes de nos aprofundarmos nisso, conta um pouco mais sobre o seu trabalho, como que ele atua diretamente, principalmente nas travas emocionais. Isso, como eu trabalho? Eu falo que o princípio é a minha formação, né? Como formação acadêmica, eu sou enfermeira, então eu consigo fazer uma avaliação do corpo, esse cuidado do corpo. Como um chamado, uma vocação, eu sou pastora teóloga, então eu consigo avaliar o espírito, né? E agora, como psicanalista, especializada em neurocientista, em terapia de alta performance, então eu consigo trabalhar com a alma e com as emoções. Com tudo isso, o que eu formei? No meu consultório, eu trabalho com as travas mentais, que a origem delas não é como nós pensamos no hoje. Né? A pessoa hoje ela pode estar com um problema que é o maior que nós encontramos, por exemplo, a procrastinação. Então o paciente chega para mim dizendo que eu procrastino muito, eu não consigo terminar as tarefas, eu não consigo desenvolver o meu trabalho, eu tenho muitos planos, mas não tiro do papel. Só que nós temos que entender que essa procrastinação, por exemplo, ela é apenas um sintoma. O que está por trás dessa procrastinação? É claro que não é má vontade, não é preguiça, não é muitos afazeres, mas existe alguma coisa travando a mente dessa pessoa para que ela não desenvolva aquilo que ela sonha, aquilo que ela projeta e que tem capacidade. Então, dentro dessa avaliação no meu trabalho, eu começo através primeiro de uma escuta ativa, né, que é uma conversa com perguntas específicas, estratégicas, direcionadas, eu consigo entender a história de vida dessa pessoa, quem ela foi e o que aconteceu com ela até ela chegar na minha frente. Junto com isso, eu faço um questionário. Esse questionário, ele me traz dados como um gráfico mesmo, né? E nesse gráfico eu consigo mostrar para a pessoa aquilo que eu estou vendo como terapeuta. Porque se você vai no médico, você faz um exame de sangue, por exemplo, ele mostra todos os seus índices biológicos, como que você está. Mas quando nós falamos de emoções, tem como eu fazer um exame,
né? E mostrar para a pessoa como ela está. Mas através desse gráfico eu consigo mostrar para ela onde que os sintomas estão se desenvolvendo. Então, seja procrastinação, aprovação, vítima, entre tantas, são 10 índices que eu avalio, 10 travas mentais. Desses 10 travas, eu trabalho com de 0 a 10, sendo de 0 a 2 o ideal, esperado. Seria uma escala. Uma escala. De 0 a 2, o que é esperado. Acima de 2 é aquilo que precisa ser trabalhado. E aí vão subindo, né? De baixo para médio, para alto e muito alto, né? Então, dentro desses níveis, eu consigo, junto com a história, os sintomas relatados e os sintomas observados, eu monto esse gráfico e consigo apresentar. Se torna mais real para a pessoa entender a situação dela. Ela consegue visualizar, através de um gráfico, de uma escala, aquilo que está acontecendo com ela. E aí, então, eu formulo um protocolo individual para essa pessoa, né? Como destravar realmente aquilo que está alto, né? O ponto específico que eu vou trabalhar. E aí eu trabalho com 3 etapas. Primeiro, nós olhamos para trás, certo, e consertamos, encontramos a raiz do problema e trazemos um conserto para aquilo, não vivemos mais com aquele problema. Né? O que eu sempre digo, e eu quero dizer para você que está assistindo, que você não pode ser o fruto daquilo que fizeram com você. Existem 2 tipos de situações, a que nós escolhemos e a que nós não escolhemos. E talvez você esteja vivendo numa situação que você não escolheu. Você pode ter sofrido um trauma, uma situação difícil, algo que você não esperava. Mas isso aconteceu, mas não quer dizer que você precisa ficar parado nisso que te aconteceu. Então nós voltamos para lá, fazemos essa análise, trazemos um conserto para isso e então voltamos para o momento atual, onde essa pessoa deixa de ser aquilo que fizeram com ela. Né? Algo que pode ser desde a infância, desde Ana. A infância. Na verdade, essa ressignificação... Está sempre relacionado a traumas. Não somente a traumas, mas experiências de vida. Existem experiências que não foram traumas, mas que de alguma maneira transformaram aquilo em uma trava. Você tem algum exemplo só para a gente poder entender melhor esse conceito? Porque tudo que a gente normalmente ouve falar de foi algo que te aconteceu no passado, a gente automaticamente já associa a traumas, né? Algo que traumatizou. E como você trouxe, talvez não foi um trauma, mas foram experiências vividas que hoje afetam na vida adulta. Afetam na vida adulta. Primeiro a gente precisa entender desde quando isso afeta. Né? Então, cientificamente é comprovado que em uma gestação, quando a gestante está com 9 dias de gravidez, ela não sabe que está grávida ainda. Ela não sabe. Mas a partir do 9º dia, no feto, né, que ele é chamado nesse momento de gameta, que é um aglomerado de células, começa a se formar o sistema nervoso central. A partir dali começa a se formar o inconsciente humano. Então tudo que a mãe fala, tudo que a mãe sente, tudo que falam ao redor dela, todos os neurotransmissores que são liberados na corrente sanguínea dela, também vão para aquele gameta. A única questão é que ele não sabe discernir de padrão consciente aquilo que ele está recebendo. Então, desde ali começa a ser captado todas as informações e as emoções começam a surgir, ainda que seja de forma inconsciente. Né? Então, dali começa. Né? Existem estudos que comprovam que existe um DNA emocional. Nesse DNA emocional, nós carregamos de 4 a 7 gerações emoções vividas pelos nossos familiares. Mas vamos seguir do padrão único de cada um, da individualidade. Então, com 9 dias de gestação. Dali em diante, tudo quem foram os seus pais, como foi a gestação, como foi a infância, a juventude, como são os relacionamentos atuais, tudo isso mostra para a pessoa aonde estão essas travas. Eu vou te dar um exemplo. Uma paciente que eu conheci a semana passada, ela iniciou o tratamento. O sintoma que ela trouxe: eu tenho que agradar todo mundo. Eu não consigo negar nada para ninguém, eu não consigo dizer não para ninguém.
E se eu falo alguma coisa e percebo que eu magoei essa pessoa, eu fico muito mal, a ponto de ficar de cama. Isso nós temos 3 travas altas, né? Na análise nós vimos que existe a trava da aprovação, né? De buscar aprovação pelo outro, de não ter uma opinião própria sobre si mesmo. Fora isso, ela tem a trava do servidor, que é a trava do servidor é dizer não para suas próprias vontades para fazer a vontade do outro. É aquela pessoa que vive pelo outro. Né? Quantas pessoas nós conhecemos? Né? Que ela se anula, mulheres, né? Acaba anulando a vive vida. pelo esposo, vive pela família, vive pelo colega do trabalho, assume os problemas de todo mundo e, consequentemente, vem a trava da vítima. O que é a trava da vítima? É esse momento, é onde eu tomo o problema do outro como meu e me torno vítima de uma situação muitas vezes tóxica. Né? Então, essa pessoa, ela veio com esse sintoma, ela não sabe que ela tem essas travas, mas ela tem o sintoma de querer fazer tudo para o outro. Durante a conversa, por isso que não é só o questionário, mas durante a conversa, de uma forma muito natural. Você consegue identificar esses padrões da pessoa. Sabe o que ela me disse? A mãe dela foi muito doente durante a gravidez e durante toda a gestação ela ouviu falar que ela seria abortada. Os médicos diziam, você tem que abortar essa criança, você vai morrer, ela vai nascer defeituosa. Então nós descobrimos o porquê que ela tem que provar para todo mundo que a vida dela é importante. E algo que, como você trouxe no início, ela estava na barriga da mãe, né? Como que ela ia ter controle disso? Deu para notar nitidamente o quanto o seu trabalho é fundamental para essas pessoas que têm esses bloqueios e mais ainda o quanto na maioria das vezes a gente não tem consciência nenhuma de onde eles surgem. Isso. Então agora, para você que veio até aqui o programa antes da gente despedir dessa entrevista maravilhosa que foi com você, da sua presença, conta para o pessoal como pode encontrar melhor ali o seu trabalho, as suas redes sociais, para que essas pessoas sejam ajudadas. Bom, eu estou no Instagram, né? Está aqui na legenda. O meu Instagram é @carolachete.pc. Você pode me contatar pelo Instagram, me chamar pelo privado, né? Me procurar, agendar uma sessão. Dentro dessa primeira sessão de avaliação, você já sai com esse diagnóstico. Eu faço a avaliação, você entende o seu problema, o porquê e qual o melhor tratamento para ele. Né? Todos os protocolos são individualizados e lá pelo meu Instagram você também encontra o meu site e o meu WhatsApp, onde você pode agendar a sua consulta. Eu já fiquei super curiosa, vou agendar com você, viu, Ana? Me lembrando que eu atendo online e presencial aqui na cidade de Araras. Melhor ainda para facilitar. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, eu amei nosso bate-papo. Eu que agradeço, Mara, pela oportunidade de estar aqui. E você aí de casa, não sai daí que a gente já volta. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos.
Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Olá, estamos de volta e o bate-papo agora é sobre empreendedorismo e você vai conhecer nesse momento uma história inspiradora. Ela que é uma empreendedora que iniciou bem pequenininho, como a maioria das pessoas, no cantinho, no fundo da sala da irmã, que é cabeleireira. Ali ela maquiava as clientes da irmã, começou com esse sonho e hoje ela tem o seu próprio espaço, que inclusive é lindo e é embaixadora de uma das marcas principais da área da beleza e da estética. Estou com ela, Kellen Cristina. Kellen, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. É um prazer contar um pouco da minha história, né? Para que a gente possa inspirar mais pessoas, assim como eu, que pode ver tudo acontecer. Tudo pode acontecer, né? Desde pequenininha. E é para isso mesmo que eu te chamei, Kellen, porque a essência do programa é justamente trazer isso, trazer histórias que inspiram, histórias reais. E a sua, ela é muito inspiradora justamente por esse motivo, pela sua coragem, pela sua audácia. Então, conta pra gente melhor como que foi essa história do seu início para você chegar até aqui onde você chegou. Sim, tudo começou com um simples curso de automaquiagem. Na época eu trabalhava na área comercial, fazia faculdade de biologia, não era o meu foco a área da beleza, e amava já a parte de me maquiar, mas não sabia, até então não tinha tantos recursos. Fiz um curso de automaquiagem e me apaixonei. A partir desse curso, fiz um curso de maquiagem profissional, porém, ao fazer uma maquiagem profissional, eu senti a necessidade de corrigir sobrancelhas. E aí eu fiz o primeiro curso de sobrancelhas e me apaixonei. Foi a partir daí. Você via aquele defeitinho na hora de maquiar as clientes e incomodava. Sim, porque pode ser uma maquiagem linda até hoje, mas se as sobrancelhas não estiverem de acordo, não agrega ali a harmonização. E é verdade, ó, falando em sobrancelha, pode dar um close aqui, tá? Que a minha foi feita por essas mãos. E quando a gente fala em sobrancelhas, Kellen, você também teve alunas, pelo que eu vi da sua história também, que você ensinou. É uma área que a gente percebe que vem crescendo cada vez mais no sentido de ter mais mulheres buscando essa área para o início do empreendedorismo. Só que o que a gente percebe também é que a maioria desiste no caminho, porque fala, não, essa área não dá certo, já tem muita gente, o mercado está saturado. O que você pensa sobre isso? O mercado está saturado? Não, o mercado não está saturado. O que acontece é esse olhar. Se a gente for ver que tem muitas pessoas fazendo o mesmo, nós vamos desistir, porque tudo está crescendo, né? Esse mercado cresceu muito, continua crescendo, é um mercado de um alto faturamento, mas exige muito esforço, dedicação, né? Vontade de desistir, todo mundo tem, mas essa área não nos permite desistir, porque ela só tende a crescer. Né? Então, quem não quer ficar bonito hoje, né? Se cuidar, e a gente que cuida disso vê o quanto isso está crescendo. Então, desistir nessa área só se você realmente não fizer aquilo com amor, dedicação. Não é fácil, mas não pode desistir, porque dá certo. E agora eu quero saber o seu segredinho. E o que você fez que
fez esse crescimento, foi responsável por todo esse sucesso que você tem agora para inspirar outras mulheres, outras empreendedoras também, que se sente travada nesse momento. Ó, iniciei, não consigo melhorar o meu faturamento, Kellen, o que eu faço? Na verdade, hoje a busca por conhecimento tem que ser incansável. Então, eu sempre busquei muitos conhecimentos, investimento, né? O início é investimento. Quando eu comecei, eu era uma CLT e eu trabalhava em paralelo. Eu trabalhei mais de 4 anos em 2 empregos. Então, eu saía do meu CLT, atendia o período da noite. Por anos, por mais de 4 anos, eu trabalhei à noite, domingos e feriados, né? Até eu tomar a decisão de sair do CLT. Então, investir em cursos não dá para parar. Se eu tivesse parado lá atrás, hoje eu não estaria com o meu protocolo, com o meu nome reconhecido, sendo uma autoridade nisso hoje. Então, investimento tem que investir em conhecimentos, produtos de altíssima qualidade, marcas de alta qualidade, que inclusive hoje, né, como você citou, sou embaixadora de uma das melhores, se não for a melhor, nesse ramo. Então, nós não podemos cessar a busca de conhecimentos, por conhecimentos. E agora eu quero entender de onde partiu a coragem. Quando que você entendeu que, eu entendo assim, que ainda mais aqui no Brasil, muitas pessoas decidem empreender, e até é algo que eu concordo, de iniciar o empreendimento enquanto ainda está empregado, que é uma forma de investir com segurança. E qual foi o momento decisivo que você falou assim, ó, agora é o meu momento, agora eu me sinto segura para trabalhar apenas com o que eu amo? Na verdade, já eram 12 anos de área comercial, né? Então eu passei por muitos setores da área comercial, trabalhava em telefonia móvel, fiz vários cargos, cheguei em cargos de gerência, porém eu já estava muito cansada desse setor. De fato, já estava esgotada. E foi esse esgotamento emocional da cobrança da área comercial que foi o estopim. Eu decidi não aguento mais. E aí eu já estava preparado, porque eu já vinha montando meu espaço, fazendo o meu nome, mas eu não me dedicava 100% àquilo. E aí foi um esgotamento emocional, eu tomei a decisão e no final de 2019 eu iniciei o meu negócio. Mas eu tinha um medo, uma insegurança, porque das 9 às 18 eu tinha o meu trabalho fixo, eu tinha aquela renda fixa, aquele salário, ele era certo. O tal do garantido. Ele que a gente era garantido. Uhum. Porém, ao final de 2019, eu consegui tomar a decisão e iniciei somente no meu negócio. E como ficou a agenda nesse momento? Porque você tinha um buraco na agenda, né? Sim. Porque naquele momento você estava trabalhando em outro lugar, você tinha os horários da noite em que fazia o atendimento. E aí o que aconteceu? Foi bem, eu falo assim que Deus faz as coisas certas, né? Passaram-se 4 anos, eu decidi empreender sozinha, isso era um final de ano. Então eu já saí do CLT e peguei um dezembrão. E ali fui avisando o pessoal que eu estava, mas até então eu não ia muito para as redes sociais, ainda mesmo porque o tempo não dá. Esse era o final de 2019. Virou 2020, dezembro foi um sucesso. Janeiro eu fiz o meu primeiro salário de gerente no espaço. Março chegou a pandemia. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Mas Deus, ele é tão perfeito que mesmo com a pandemia foi o momento que eu mais cresci a minha carteira de clientes. Por quê? Eu fui para as redes sociais, aí eu fui me divulgar. E ali eu trabalhei incansavelmente me divulgando mesmo, sem tanto conhecimento, fazia modelos, chamava mulheres para eu dar de presente os meus procedimentos, abrir cursos, maquiagem, sobrancelha, e eu dava os procedimentos a princípio e elas gostavam e viravam minha cliente. E a partir dali eu fui divulgando. E aí eu criei o meu portfólio. Então, diante desse medo da insegurança, veio a coragem. Não tinha outro caminho. Diante da crise, você criou as suas oportunidades, deu super certo e vem dando até hoje. Sim, graças a Deus. E Kellen, qual foi o momento em que a marca te descobriu?
nesses cursos, nesses congressos. Por isso que eu falo hoje, gente, tem que ir em busca de conhecimentos. E aí, depois passaram-se anos, eu usava várias marcas e eu sempre gostei de usar e testar, usar e testar. Então, o começo, eu falo, gente, é só investimento. Não havia-se tanto lucro no início, mas graças a Deus eu fiz todos esses testes. E aí, diante de um desses grandes congressos, PMU Prime Brasil, que é um dos maiores, eu nesse congresso conheci a marca. Lá ficam vários estandes voltados para a nossa área, e aí eu conheci a Dermo Makeup. Comprei naquele primeiro ano, usei, me apaixonei. Segundo ano de feira, voltei. No segundo ano, elas estavam com um projeto de embaixadoras. Quando eu fui para me inscrever, não tinha mais. Aí eu deixei o meu nome, fiquei numa lista de espera, aguardando abrir a nova turma de embaixadoras. Quando abriu a nova turma, eu me inscrevi e aí eu comecei a trabalhar, postar a marca, mesmo sem tanto tempo de uso. Eu já tinha me apaixonado. E aí, ao divulgar a marca, aí eles viram o meu trabalho. E a partir dali, a dona Dani Barbie já entrou em contato comigo e ali iniciou uma nova parceria, onde eu sou uma embaixadora soberana, o maior nível da empresa, reconhecida e muito grata também, porque a marca faz jus ao que eu entrego hoje para minhas clientes. Olha só que sucesso. Falei que era uma história realmente inspiradora e você trouxe algo interessante, porque eu sempre falo para as pessoas, se você quer chegar num lugar, assuma primeiro aquele lugar antes mesmo dele ser seu. E foi o que você fez, já assumiu a posição de embaixadora antes mesmo de ser chamada para ser uma. Com certeza. Kellen, está chegando ao fim essa entrevista maravilhosa, esse bate-papo, mas claro que eu não posso me despedir de você sem antes você deixar uma mensagem final para todas as pessoas que pensam em empreender e para quem já empreende, mas está desanimado, desanimada. Em primeiro lugar, acredite nos seus sonhos. Sempre tem uma frase clichê, né? Que a gente fala, essa frase é clichê. Não é, né? Primeiro, acreditar em nossos sonhos somos nós mesmos. Se eu não tivesse batido naquela tecla, porque eu vim de um cargo de gerência, você vai trocar o cargo de gerência para fazer sobrancelhas, que até então não era visto como uma profissão, né? E você vai fazer sobrancelhas, você era uma gerente da área comercial, né? Ganhava-se muito bem. Então, eu fui a primeira a acreditar em mim. E fui em busca, como eu falei, são pilares aí que nós vamos montando, que nós vamos passando. Acreditar é o primeiro, eu tenho que acreditar. Eu conseguia me ver onde eu estou hoje e me vejo ainda muito à frente, mas temos que passar por etapas. Investir tempo, dedicação, trabalhar honestamente, porque eu falo que hoje a entrega para o meu cliente é muito mais sobre o meu caráter. Eu tenho que trabalhar honestamente, fazer com amor, com paixão, dedicação, além de investir no que há de melhor para ele. Não posso pensar só em faturar, eu tenho que entregar. Perfeito, ótima mensagem para encerrar realmente com chave de ouro esse nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, espero inspirar que mais mulheres cresçam assim como eu. E com certeza já inspirou. Você de casa, fica aí, não sai daí não que a gente já volta. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde.
Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Estamos de volta para mais bate-papo sobre empreendedorismo. E trago mais uma história inspiradora para vocês. Duas mulheres poderosas que já estão aqui comigo para contar para vocês como foi empreender até aqui. E é uma marca muito forte por trás dessas mulheres. E é sobre isso que a gente vai conhecer e entender um pouco mais agora com elas, Simone Fratucelli e Eline Fratucelli. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada por nos convidar para realmente mostrar a essência da nossa marca e fazer com que cada mulher sinta um carinho diferente de Deus. E com certeza vão sentir depois de conhecer a linda história. Eu já conheço um pouquinho, mas claro que contada por vocês vai ficar ainda melhor. E além de sócias, são irmãs, né? Sim. Como que é isso? Tudo certo? Sem brigas? Sem briga. Cada um vai no lugarzinho ali que lhe cabe. Eu fico a parte ali mais comercial e ela com pessoas, né? Que ela é muito melhor que eu nessa parte. Então sempre tá, cada uma ali com a sua, como dizem em casa também, né? Quando a gente era criança, a mãe dava uma apertadinha, ó, vamos fazer cada uma coisa para não ter briga, né? Mas eu falo brincando, mas a gente percebe muito bem a união de vocês, o quanto realmente o trabalho de cada uma complementa com a outra. E agora falando sobre a marca Éfata, que já começa pelo nome, um nome poderoso e cheio de significado. Conta pra gente como que nasceu essa marca e o porquê desse nome tão forte. Eu era gerente comercial de um grupo de empresas, de um ramo totalmente diferente. E eu participei de uma campanha de oração, onde essa campanha ela chamava Eu Viverei o Éfata de Deus na Minha Vida. E eu estava numa fase que eu precisava de uma segunda renda, que eu sempre fui de abençoar pessoas. E eu queria que essa oportunidade, que Deus me mostrasse algo que eu pudesse fazer, para que eu pudesse ter essa segunda renda e fosse canal de bênção na vida das pessoas. Então eu participei dessa campanha de jejum e oração e foi onde Deus me respondeu. Então há mais de 2 anos atrás nasceu a Éfata, com o objetivo mesmo de ser canal de bênção. E Éfata, ele é um nome em aramaico, significa abre-te. Então eu quis trazer para a nossa marca, porque não é sobre a venda em si. Eu quero que as peças, ao chegar na cliente, elas sintam a presença de Deus, o carinho em particular com cada uma. Então é algo que vai além da venda, eu quero que vai além das mulheres diárias mesmo, não daquela que a gente fala, nossa, é tudo muito bonito, arrumadinho. E é essa essência que eu quero trazer para elas, que abra de volta a porta da autoestima que muitas vezes a gente se perde ali no dia a dia. E é verdade, e realmente quando a gente, às vezes está simplesinha, né, com uma roupa básica, mas coloca uns acessórios, o empoderamento já vem. Realmente, o olhar para si, né, que às vezes nós como mulheres com tantas coisas para fazer, para um pouco de ter esse olhar e a marca traz isso. Muito bonita mesmo a história, e eu inclusive amo a marca, consumo, estou usando, e eu me lembro de como começou, então não posso deixar de trazer essa história que eu também acho muito bonita, que hoje quem vê aquele espaço lindo que vocês fizeram, não imagina talvez o comecinho, que foi ali com um móvel, né, que expunha as peças, e eu me lembro da Simone, sempre no espaço da Keren, um espaço que recebia muitas mulheres, apresentando essas joias lindas. Então, eu gostaria que você contasse pra gente, Simone, como que foi para você esse início, para você conquistar suas primeiras clientes, para conquistar as primeiras revendedoras, inclusive, também, que a Éfata trabalha, né? Sim. Foi bem desafiador, assim,
porque também eu estava nessa transição de querer mudar de nicho. E eu e minha irmã somos, né, igual você falou, muito unidas. Então esse projeto nasceu no coração dela e eu falei, tô junto, vamos embora que eu tô com você. E aí foi bem legal, né? Aproveitamos o espaço da Kellen, que é um espaço voltado mais para a área da beleza, e seria o público que a gente pretendia alcançar. E é lindo ver, né, mulheres chegando lá e achando um acessório que dentro do perfil dela despertem mesmo a autoestima. Então eu acho muito gratificante quando uma mulher coloca um colar e se sente bonita. É sobre isso mesmo, né? Então para mim é muito gratificante. E o nicho de semijoias é um nicho assim que a gente sabe que é muito grande, é relativamente fácil de vender, porque que mulher que não gosta, porém a gente sabe que o mercado é super competitivo também, altamente competitivo. E vocês apresentam um diferencial de marca que vem realmente assim com a assinatura da EFTA. Então, gostaria de saber mais sobre isso. Qual é o diferencial da EFTA? Por que essa marca se destaca comparado com o que a gente vê no mercado? Principalmente, eu falo que é a questão da qualidade. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito, até antes de ter semijoia, eu sempre gostei desde pequena. Então, para mim, o que vale é a qualidade. Eu prefiro pagar um pouco mais caro e ter uma boa qualidade do que colocar um colar e sair com o pescoço verde. Então, eu acho assim que a mulher, quando ela se coloca ali para comprar algo, o mínimo que eu tenho que entregar para ela é a qualidade. E a questão do diferencial é que, fora disso, eu também faço algumas montagens de peças. Então, eu pego a pessoa ali no particular dela, eu gosto de entender a essência, o que ela está procurando, qual é o evento, qual é a cor de roupa. Então, realmente olhar para a pessoa, não para a mulher, mas para a Mara. Entendeu? Algo realmente assim personalizado e particular. E a gente percebe mesmo, porque quando a Simone me vê, ela já vem, ó, essa peça aqui que chegou, é a sua cara, é do jeito que você gosta, então já consegue identificar o perfil, a personalidade da pessoa, isso é muito legal. E os personalizados de vocês também é interessante, né, que a gente não pode deixar de trazer, que é uma assinatura própria, que eu também achei super legal. Chegar lá na marca e ver a Eline confeccionando, gente. Essa mulher aqui com a mãozinha dela e confeccionando, de repente sai aquela obra de arte. E Simone, o que você percebe das revendedoras? O que elas falam? Porque você conhece ali o público que vai diretamente com você, que você já conhece cada uma das suas clientes, cada gosto pessoal delas, como eu trouxe. E com as revendedoras, o que elas contam para você sobre a marca, como impactou a vida delas e do gosto das clientes também? Como que é esse relacionamento? Olha, é bem variado, né? Então, isso que eu acho muito interessante. Cada revendedora tem um perfil de clientes. E isso é muito interessante. Então, nós temos assim, que nem tem meninas que chegam lá, ó, eu quero muita pedraria, muita cravação, muito brilho. E já outras chegam para mim e falam, não, eu quero coisa minimalista, basiquinha, lisa, para o dia a dia mesmo. E aí elas mesmas já chegam para mim e falam assim, na minha maleta coloquem determinada peça que a minha cliente gosta. Então, com o tempo é muito interessante que até eu começo a conhecer as clientes delas, assim, o perfil de cada uma das meninas. E demora, a princípio, assim, ó, coisa de 2, 3 meses para eu poder entender a necessidade de cada uma das meninas. É muito interessante isso, né? Que a gente vai percebendo que não existe um perfil único. Tem que ter essa variedade para atingir todos os públicos, para agradar todo mundo, mas mesmo assim sem perder a essência de vocês e a essência da marca. E para ser revendedora de vocês, como que faz? Porque a gente entende que o propósito da marca é realmente esse, né? Abençoar outras vidas, tanto o público final quanto as pessoas que querem prosperar também junto com a marca. Como que elas fazem? Quem está assistindo e fala assim, eu quero começar a vender as semijoias dessas mulheres. Então, basta nos contactar, né? Pelo nosso WhatsApp, normalmente no Instagram tem o link da bio também, e daí fala diretamente comigo. Eu passo todas as informações para elas e faz um cadastro, né? Aprovando, a gente já começa esse diálogo de entender o perfil delas,
qual é a necessidade de cada uma. Então, assim, é coisa bem rápida, não passa de 15 dias para a gente tentar entender e esse período de prospecção, aprovação e liberar as peças para venda. Muito legal, então fica aí a dica para quem quer ser parceira dessas mulheres, já tem um caminho. E falando em parceria, vi recentemente que vocês estão atuando com parcerias com outras marcas, com eventos também. Conta melhor pra gente essa história, porque com certeza também vai ter gente interessada aqui. Sim. Nós frequentamos muito ambientes femininos. E aí, ao pessoal conhecer a nossa índole, nosso princípio, aí eles acabam nos chamando, olha, eu gostaria que você participasse, que vocês estivessem presentes, porque a pessoa que geralmente está nesse ambiente, ele acaba admirando o que você veste, o que você usa. Então, acaba daí, até você falou da aparência, a gente é uma vitrine. Então, as pessoas vão, nossa, olha, você viu como a Eline se veste, olha o que ela usa. Aí as pessoas querem o que você está usando. Então, esse eu acho que é a maior oportunidade que a gente tem. Então, quando as pessoas olham e falam assim, olha, tem um evento tal data, se bateu na agenda, a gente vai organizar e vai estar presente sim. E é realmente isso que você trouxe, Eline, acaba sendo um reflexo, porque quando a gente pensa em inspirar outras pessoas a ter uma vida melhor a partir do que nós vendemos, a gente precisa primeiro ser essa pessoa. Sim. E eu quero... a gente vai chegando ao final desse programa, mas antes da nossa despedida, eu quero que vocês deixem uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, algo que venha do coração que vocês desejam deixar para as outras pessoas que assistem, para eles entenderem qual é a essência de vocês. O que eu posso falar é que uma coisa que eu aprendi desde pequena, tudo que você for fazer, se propor a fazer, faça o seu melhor. E principalmente, coloque Deus na frente. Porque se Deus está à frente, você pode ter certeza que vai dar certo. Eu acabei de sair de 16 anos de empresa, eu era gerente comercial, Deus falou comigo, olha, chegou o momento de você cuidar do que eu te entreguei. Então, por mais que me doeu, eu abri mão do meu cargo, estou cuidando só da minha loja, mas eu tenho plena convicção do que Deus tem para a minha vida. Então é isso, tudo que você for fazer, coloca a hora, conversa com Deus, Senhor, o Senhor está nisso comigo? Perfeito. E uma coisa que me marcou muito, uma frase até, num congresso que nós estávamos, que nem nós trabalhamos muito com venda e revendedoras, então assim, que a venda é capaz de fazer um improvável viver coisas extraordinárias, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então é sobre isso, é sobre poder alcançar pessoas improváveis e despertar nela o brilho, né? Ela poder se enxergar, ver que ela pode alcançar coisas maravilhosas. Uau, que poder! Muito obrigada pela presença de vocês e principalmente pelas mensagens que vocês trouxeram aqui, compartilhando a essência de vocês com o nosso programa e carinhosamente com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Até lá!